Olá a todos! Nossa história se passa nos Montes Urais, situados na região centro-oeste da Rússia. Esta cadeia de montanhas serve como a fronteira natural entre a Europa e a Ásia, estendendo-se de 40 a 150 quilômetros de largura e correndo geralmente no sentido norte-sul, desde a costa do Mar de Kara até o norte do Cazaquistão. A elevação média varia de 1.000 a 1.300 metros, com o pico mais alto sendo o Monte Narodnaya, com 1.895 metros. Os Urais são conhecidos por suas zonas de neve perene e permafrost. Suas encostas são assimétricas, com a encosta ocidental sendo relativamente suave, tornando-se um ponto de partida popular para montanhistas e equipes de aventura. Ao contrário da maioria dos alpinistas que buscam conquistar picos elevados, os Montes Urais não são particularmente altos. No entanto, sua alta latitude e clima rigoroso ainda representam desafios e riscos significativos. O protagonista da nossa história se chama Dyatlov. Dyatlov, um estudante de 23 anos do Departamento de Engenharia de Rádio do Instituto Politécnico dos Urais, era extremamente habilidoso com as mãos. Desde os 15 anos, ele já conseguia montar um rádio. Além de seu interesse por tecnologia de rádio, ele era apaixonado por montanhismo e trilhas. Assim que se matriculou no instituto, ele se juntou ao clube esportivo da escola e frequentemente participava de diversas atividades de caminhada e montanhismo, principalmente nos Montes Urais. Dyatlov possuía 9 experiências de escalada, liderando 5 delas, o que o tornava bastante experiente. No inverno de 1959, Dyatlov planejou uma nova expedição de caminhada e montanhismo, desta vez com destino ao Monte Otorten. Com 1.182 metros de altura, essa montanha está localizada na região de Sverdlovsk. Apesar do nome local significar Montanha da Morte, a equipe estava determinada a enfrentar o desafio. Dyatlov escolheu a rigorosa estação de inverno para a expedição. Após definir o destino, ele começou a formar uma equipe. O grupo eventualmente cresceu para 10 membros, incluindo 2 mulheres. 9 dos 10 membros eram do Instituto Politécnico dos Urais, com Dyatlov como líder. Após consultar um geólogo, Dyatlov e sua equipe planejaram meticulosamente o itinerário. Segundo o plano, a equipe se reuniria na escola e viajaria da cidade de Sverdlovsk, passando por Ivel, antes de chegar a Visay para um breve descanso. Eles pretendiam partir para o Monte Otorten em 28 de janeiro, atravessá-lo e retornar a Visay até 12 de fevereiro. A expedição estava programada para durar cerca de 16 dias, cobrindo aproximadamente 320 quilômetros de esqui e escalando vários picos. A equipe, liderada por Dyatlov, submeteu seu plano à comissão de rotas da cidade de Sverdlovsk, que aprovou o trajeto. Esta comissão opera sob o Comitê de Esportes e Atletismo. Todos os membros da equipe possuíam certificados de alpinismo de segunda classe emitidos pelo governo soviético, comprovando sua experiência. Considerando o rigoroso inverno e a rota desafiadora, as autoridades classificaram a expedição como de categoria terceira em dificuldade. Concluir com sucesso essa expedição garantiria a todos os membros certificados de alpinismo de terceira classe, o mais alto nível emitido pelo governo soviético na época. Ninguém poderia prever a catástrofe que a equipe enfrentaria durante a expedição, um evento que chocou o mundo e ficou conhecido como o Incidente do Passo Dyatlov. Em 27 de janeiro de 1959, um grupo de 10 montanhistas, liderado pelo jovem Igor Dyatlov, de 23 anos, do Instituto Politécnico dos Urais, iniciou sua jornada. Seguindo seu plano, a equipe embarcou em um trem. Após 2 dias de viagem, chegou a Ivel. Depois de uma breve parada, pegaram o primeiro ônibus para Vichy às 7 da manhã, chegando por volta das 14 horas. Exaustos após vários dias de viagem, decidiram descansar por um dia na pequena cidade antes de continuar. Acomodaram-se na pousada local e, mais tarde, visitaram o clube da cidade para assistir ao filme Sinfonia Dourada. Naquela noite, descansaram bem na pousada, recuperando-se do cansaço da viagem. No dia seguinte, 26 de janeiro, cada membro da equipe escreveu uma carta para casa. Dyatlov, o líder, foi ao correio local para enviar as cartas. Ele também enviou um telegrama ao clube esportivo da escola, informando que haviam chegado a Vichy e que tudo estava conforme o planejado. Às 13h10, a equipe deixou Vichy em um caminhão aberto, sem freios nem amortecedores,
enfrentando o frio intenso e a falta de abrigo no veículo. A intensa friagem e a falta de proteção no caminhão fizeram com que Yuri Yudin adoecesse, sentindo fortes dores no nervo ciático devido à exposição ao vento e à neve. Às 16h30, chegaram ao 41º assentamento, 40 quilômetros ao norte de Vichy, onde foram calorosamente recebidos pelos moradores locais. Passaram a noite conversando com os habitantes, tirando fotos em grupo e assistindo a mais 3 filmes antes de encerrar o dia. No dia 27 de janeiro, o grupo iniciou sua caminhada em direção ao Monte Otorten, localizado a 10 quilômetros ao norte do local do incidente. No dia seguinte, um dos integrantes, Yuri Yudin, foi forçado a voltar devido a problemas de saúde. Para não atrasar o grupo, ele decidiu retornar, reduzindo a equipe de 10 para 9 membros. Em 31 de janeiro, após 4 dias de caminhada, a equipe chegou ao vale do rio Losva. Em um vale silvestre, eles estocaram comida e equipamento extra, que seriam utilizados na viagem de volta. Em 1º de fevereiro, no 10º dia da expedição e 5º dia de caminhada, a equipe deixou o vale para atravessar um desfiladeiro, com a intenção de acampar do outro lado da montanha naquela noite. No entanto, situações inesperadas continuaram surgindo, atrapalhando seus planos. Condições climáticas severas e uma tempestade de neve reduziram a visibilidade, fazendo a equipe perder o caminho. Eles desviaram da rota planejada e acabaram 20 quilômetros ao sul do pico-alvo, em uma montanha chamada Colaciaco, com 1.079 metros de altura, também conhecida como Monte 1079. Colaciaco está localizada na fronteira entre a República de Komi e o Oblast de Sverdlovsk, em língua local, significa Montanha da Morte. Por volta das 17 horas, a equipe chegou à encosta leste do Monte 1079 e percebeu que haviam se desviado do caminho. Após alguma deliberação, descobriram que, 1,5 quilômetros abaixo de sua posição atual, havia uma área florestada com terreno relativamente plano. A floresta poderia fornecer abrigo contra o vento e a neve, tornando-a adequada para acampar. No entanto, descer significaria desperdiçar o esforço do dia e perder a altitude que haviam ganho. Com a chegada da noite, decidiram, após muita consideração, acampar na encosta em vez de descer para uma área florestada mais plana, que poderia oferecer algum abrigo contra o clima. Essa decisão selou definitivamente o destino dos 9 membros. De acordo com o plano, a equipe deveria retornar à vila de Visay até 12 de fevereiro de 1959. Antes de partir, eles haviam combinado com o clube esportivo da escola de enviar um telegrama confirmando seu retorno seguro até o dia 12 de fevereiro. No entanto, devido à tempestade de neve e ao fato de terem se perdido, o retorno foi adiado além da data planejada. O clube esportivo da escola não recebeu o telegrama esperado. Dadas as muitas variáveis que poderiam afetar o tempo de uma expedição de montanhismo, não era incomum que a conclusão fosse atrasada por 1 ou 2 dias. Yudin, o membro da equipe que havia retornado devido à doença, mencionou que Dyatlov o havia informado que poderiam se atrasar alguns dias. Como resultado, mesmo que o clube não tenha recebido o telegrama esperado, eles não consideraram isso um grande problema, confiando que os montanhistas experientes retornariam em segurança. No entanto, os pais dos estudantes, ansiosos devido à falta de comunicação, perguntavam continuamente sobre o status de seus filhos. Para tranquilizá-los, os dirigentes do clube falsamente alegaram ter recebido o telegrama da equipe, acalmando temporariamente os temores dos pais. Até 20 de fevereiro, 8 dias após a data prevista de retorno, o clube da escola ainda não havia recebido nenhuma notícia dos montanhistas. Eles finalmente admitiram a verdade aos pais, que então exigiram esforços imediatos de busca e resgate. Posteriormente, o exército e as forças policiais foram envolvidas, com aviões e helicópteros requisitados para juntar-se à operação. Em 20 de fevereiro, depois que familiares dos viajantes exigiram uma operação de resgate, os administradores do instituto enviaram as primeiras equipes de busca, formadas por alunos e professores voluntários. A equipe de busca seguiu a rota planejada pelos alpinistas, mas não encontrou sinais deles até o dia 26 de fevereiro, 6 dias depois. Um estudante da equipe de busca descobriu a tenda dos escaladores no Monte 1079, que havia desabado sob o peso da neve. O acampamento estava localizado na encosta nordeste da montanha,
com uma inclinação de 30 graus, a 300 metros do cume. O terreno onde a tenda foi montada era relativamente plano, sustentado por 8 pares de esquis colocados por baixo. A entrada da tenda estava voltada para o sul e seu topo estava coberto por 15 a 20 centímetros de neve. Uma lanterna foi encontrada no topo da tenda, ainda acesa, mas com as baterias descarregadas. Provavelmente, a lanterna foi deixada lá intencionalmente para que os montanhistas pudessem encontrar o caminho de volta quando os ventos diminuíssem. Dentro da tenda, os pesquisadores descobriram 9 mochilas contendo casacos, calças, meias, chapéus e outros itens pessoais dos escaladores. Utensílios e alimentos também foram deixados, junto com 4 câmeras e 5 diários. A última entrada no diário era datada de 31 de janeiro. Com base nessas descobertas, a equipe de busca especulou que a expedição perdeu o rumo em 1º de fevereiro e acabou no Monte 1079. No entanto, essas pistas não resolveram as perguntas da equipe de busca. Por que esses montanhistas experientes decidiram acampar em uma encosta? Yuri Yudin, que teve que voltar devido a uma doença, supôs que o grupo avançou apenas uma curta distância no primeiro dia por causa de uma tempestade de neve. Não querendo perder a altitude que haviam ganho, decidiram acampar na encosta. Posteriormente, a equipe de busca encontrou vários cortes na barraca, que pareciam ter sido feitos de dentro para fora com uma faca. Um desses cortes era grande o suficiente para uma pessoa passar. A prioridade agora era encontrar os montanhistas e responder a todas as perguntas não resolvidas. Do lado de fora da barraca, a equipe de busca descobriu uma série de pegadas. Identificaram 9 conjuntos de pegadas, correspondentes aos 9 membros da equipe. Alguns deles tinham apenas um sapato, enquanto outros usavam somente meias. Em condições tão congelantes, era inexplicável que estivessem sem roupas e calçados adequados, sugerindo que algo urgente havia ocorrido. Essas pegadas se estendiam para o norte por cerca de 500 metros antes de desaparecerem. A equipe de busca vasculhou a área onde as pegadas terminavam, mas não encontrou nenhum vestígio dos montanhistas. Eles especularam que o grupo havia continuado para o norte e seguiram naquela direção. Cerca de 1,5 quilômetros do acampamento, eles descobriram uma floresta com um alto pinheiro siberiano. Debaixo da árvore, encontraram evidências de uma fogueira que havia queimado por cerca de 1h30, conforme indicado pelo tamanho dos galhos restantes e das cinzas. Várias meias de lã e algodão estavam espalhadas ao redor da fogueira. O pinheiro mostrava sinais de que alguém havia subido nele, com galhos quebrados até 5 metros de altura, provavelmente em uma tentativa de observar os arredores de um ponto mais alto. 2 corpos foram encontrados perto da árvore. As evidências sugerem que os indivíduos foram movidos após a morte. Suas roupas foram examinadas, mas não havia sinais visíveis de angústia ou ferimentos no rosto. Supõe-se que a pessoa possa ter tomado medidas para se manter alerta ou controlar suas emoções, possivelmente influenciada por sentimentos desagradáveis. O exame médico revelou ferimentos significativos, comparáveis aos vistos em vítimas de acidentes de carro. Além disso, não foram observados outros efeitos significativos. Quando encontrado, as mãos do indivíduo estavam posicionadas de uma maneira específica, e ele usava uma combinação de peças de roupa. Não foram notadas lesões internas. A integrante feminina da equipe, Komogorova, foi encontrada vestindo roupas relativamente completas. Ela era a única mulher entre os 5 descobertos até então, vestida com uma camisa de mangas compridas e 2 suéteres. Um dos suéteres de Komogorova tinha um rasgo, e ela estava usando várias camadas de roupas. Havia um ferimento perceptível na região do abdômen dela, mas não era fatal. Slobodin foi encontrada vestindo uma camisa e um suéter na parte superior do corpo, 2 calças, 4 pares de meias e apenas um sapato no pé direito. O relógio em seu pulso havia parado às 8h45. Ela apresentava uma pequena fratura no crânio, e os especialistas médicos acreditavam que ela havia sofrido um impacto significativo que afetou sua coordenação. Embora os primeiros 5 indivíduos encontrados tivessem alguns hematomas, nenhum dos ferimentos era fatal. Os especialistas concluíram que todos sofreram de hipotermia severa. Considerando a temperatura ambiente, os peritos forenses inicialmente estimaram que o tempo de morte era superior a 2 semanas. Com base na condição desses 5 indivíduos, a possibilidade de causas não naturais foi rapidamente descartada.
No entanto, a descoberta dos outros 4 alpinistas mudou o rumo da investigação. Em maio, 2 meses após os primeiros 5 membros serem encontrados, o derretimento da neve nas montanhas permitiu que as equipes de busca continuassem a procurar pelos 4 restantes. Todos sabiam que as chances de sobrevivência dos 4 restantes eram mínimas. Os Mansis, que vivem próximos aos Montes Urais e são seminômades, juntaram-se aos esforços de busca e ofereceram uma ajuda valiosa. Sua experiência foi fundamental quando um homem Mansi e seu cachorro avistaram galhos espalhados não muito longe de um pinheiro. Seguindo a trilha dos galhos, encontraram uma calça preta de ginástica com a perna direita rasgada a cerca de 50 metros do pinheiro. Suspeitava-se que pertencesse a um dos alpinistas. Continuando a busca, encontraram os 4 alpinistas restantes em um desfiladeiro a 75 metros do pinheiro, enterrados sob até 4 metros de neve. Durante a busca 2 meses antes, a neve espessa impediu que encontrassem esses alpinistas, mesmo estando tão perto do pinheiro. Diferente dos 5 alpinistas encontrados anteriormente, esses 4 estavam mais bem vestidos. Eles estavam enrolados em fragmentos de roupas rasgadas, provavelmente retiradas de outros membros da equipe, o que pode explicar por que os 5 encontrados antes estavam com roupas tão leves. O exame médico dos 4 revelou resultados chocantes. A integrante feminina do grupo, Dubinina, foi encontrada vestindo 2 camisas e 2 suéteres. Zolotariol estava com 2 chapéus, um cachecol, uma camisa de mangas compridas, um suéter preto, um casaco e 3 calças. Tanto Dubinina quanto Zolotariol apresentavam ferimentos graves, indicando que estavam conscientes quando se machucaram. Esses ferimentos eram incomuns e lembravam os causados por forças extremas, semelhantes a uma explosão. Tibo Brignoli estava vestido com um chapéu de couro, um gorro de lã, um suéter de lã e uma jaqueta de pele. Ele usava 3 calças, meias de lã e botas especializadas para o inverno siberiano. No pulso, ele tinha 2 relógios, um parado às 8h14 e o outro às 8h39. Um exame médico revelou que seus ferimentos não foram causados por uma queda acidental. Notavelmente, não havia marcas externas em seu corpo, sugerindo que uma força significativa, semelhante a um acidente de carro, causou seus ferimentos. Kolevatov também foi encontrado vestindo várias camadas de roupas, mas seu corpo apresentava sinais de deterioração física e ferimentos graves. Entre os 4, apenas Kolevatov morreu de hipotermia. Os outros 3 apresentavam ferimentos fatais. 2 com fraturas cranianas e 2 com extensas fraturas torácicas. A força necessária para causar tais ferimentos teria de ser extremamente alta, comparável à de uma colisão automobilística. Outro achado incomum foi que as roupas de Dubinina e Zolotariol estavam contaminadas com radiação, embora algumas fontes sugiram que a contaminação poderia ter ocorrido antes da expedição. Zolotariol foi encontrado com uma câmera pendurada no pescoço, mas sem seu equipamento. Apesar das condições congelantes, ele não esqueceu de levar a câmera, sugerindo que ela poderia conter informações cruciais. Infelizmente, o filme dentro da câmera de Zolotariol estava danificado e não pôde ser restaurado. Todos os 9 membros da equipe de expedição, incluindo o líder Dyatlov, pereceram entre 6 a 8 horas após a última refeição. Notavelmente, 3 deles morreram devido a ferimentos graves, algo incomum em acidentes de montanhismo. As circunstâncias misteriosas levaram os militares soviéticos a intervir na investigação. Após algum tempo, as autoridades soviéticas concluíram que não havia sinais de luta no local. Eles também determinaram que o povo Mansi, que vivia a 80 quilômetros de distância, era amigável e improvável de ter cometido assassinato. A investigação oficial soviética concluiu que os 9 alpinistas haviam encontrado uma força poderosa desconhecida. Com a divulgação dos resultados, o caso criminal foi encerrado. O relatório detalhado da investigação foi classificado, e todos os documentos relacionados foram guardados em um arquivo secreto. Avançando para 2018, 59 anos após o incidente de Dyatlov, o mistério ainda fascinava o mundo. Todos estavam ansiosos para descobrir a verdade sobre o que aconteceu com os 9 alpinistas. O renovado interesse no incidente do Passo Dyatlov provocou novas investigações e especulações. Jornalistas do tabloide russo Komsomolskaya Pravda insistiram em uma investigação contínua, o que levou à exumação do corpo de Zolotariol em abril de 2018 para um exame mais detalhado.
Surpreendentemente, testes de DNA revelaram que os restos mortais não coincidiam com os parentes vivos de Zolotaryov, aumentando o mistério. No entanto, a reconstrução facial do crânio correspondia às fotografias de Zolotaryov, deixando muitas perguntas sem resposta. Apesar da falta de progresso na investigação oficial, a especulação pública nunca cessou. Em 1999, com a ajuda da Universidade Técnica Estadual dos Urais, foi criada a Fundação Dyatlov para promover investigações adicionais sobre o incidente e preservar os pertences dos alpinistas. Ao longo dos anos, surgiram muitas teorias, desde ataques por tribos locais até encontros com criaturas míticas. O autor Doni Eixar, em seu livro Montanha Morta, a história não contada do incidente do Passo Dyatlov, apresenta uma hipótese única. Ele sugere que a forma peculiar da montanha, com seu cume em forma de domo perfeito, poderia criar um fenômeno conhecido como rua de vórtices de Kármán quando ventos fortes passam por ela. Eixar sugere que ventos fortes passando sobre o Monte 1079 poderiam ter gerado esse tipo de vórtice, produzindo infrassom de baixa frequência. Embora inaudível ao ouvido humano, o infrassom pode ter efeitos graves no corpo e na mente, como causar respiração acelerada e sensações inexplicáveis de medo. Eixar afirma que, devido ao pânico, os esquiadores foram levados a sair da tenda por qualquer meio necessário e fugiram em costa abaixo. Em fevereiro de 2019, a Rússia reabriu a investigação sobre o incidente do Passo Dyatlov. Teorias anteriores sugeriam várias causas, incluindo fenômenos sobrenaturais. Após um ano de reexame, as autoridades anunciaram em 11 de julho de 2020 que uma avalanche em placa foi a verdadeira causa do incidente. Avalanches de placa ocorrem quando o vento deposita neve fresca sobre uma superfície já coberta de neve. Ao cavarem uma área plana para a tenda, os alpinistas enfraqueceram a estrutura de suporte da neve, contribuindo para a instabilidade da encosta. Com a nevasca contínua, mais neve se acumulou, eventualmente fazendo com que a camada inferior cedesse. Eles fugiram descalços e sem roupas adequadas, na pressa de buscar segurança. Como a avalanche foi relativamente pequena, não cobriu suas pegadas. Algo deve ter dado terrivelmente errado. Devido à hipotermia, Dyatlov e seu grupo não conseguiram voltar para a tenda e morreram congelados no caminho. Eles perderam a sensibilidade no corpo e queimaram as mãos enquanto tentavam se aquecer desesperadamente ao redor do fogo. Para se manterem aquecidos, os 4 membros restantes pegaram as roupas de seus colegas falecidos. Deixando o fogo para trás, continuaram descendo a montanha na esperança de encontrar um lugar mais seguro. Infelizmente, não perceberam que a caverna de neve estava sobre um desfiladeiro, fazendo com que caíssem e fossem enterrados sob a neve. Leia mais o dia em que a Rússia se autodestruiu, o desastre de KYSHYM. O desastre de KYSHYM foi um acidente de contaminação radioativa ocorrido em 29 de setembro de 1957 em Mayak, um local de produção de plutônio. Seus experimentos de modelagem e simulação apoiaram a teoria da avalanche em placa. Descobriu-se que, em uma avalanche de placa, cada metro cúbico de neve pode pesar até 400 quilos, sendo capaz de causar graves lesões no tórax e na cabeça. Enquanto os alpinistas empurravam a tenda por dentro, a pressão em seus corpos permanecia alta, resultando em lesões internas graves, como ossos quebrados e fraturas no tórax. Desde então, o local onde o incidente ocorreu é chamado de Passo Dyatlov, em homenagem ao líder do grupo, Igor Dyatlov. Ele dedicou sua vida a descobrir a verdadeira causa do acidente, mas infelizmente não viveu para ver os resultados finais. Concluiu-se que uma avalanche foi a causa das mortes. 61 anos após o incidente de Dyatlov, a verdade pode finalmente estar vindo à tona. No livro Montanha Morta, a história não contada do incidente do Passo Dyatlov, o autor Doni Eixar apresenta uma nova hipótese. Ele sugere que o infrassom causou a morte dos 9 membros da equipe. Eixar dedicou 5 anos pesquisando o incidente de Dyatlov, chegando a passar uma noite no Monte 1079 para entender o que os excursionistas poderiam ter vivenciado naquela noite fatídica. Ele teoriza que o formato único da montanha, com seu cume em forma de domo perfeito, desempenhou um papel crucial. Quando ventos fortes passam sobre essa cúpula, podem criar um fenômeno conhecido como rua de vórtices de Kármán, um efeito de dinâmica de fluidos identificado pelo físico húngaro-americano Theodor von Kármán.
Nesse fenômeno, o fluxo de ar ao redor de um objeto cilíndrico gera vórtices alternados em cada lado, formando um padrão regular de filas duplas de vórtices. Esses vórtices podem interferir entre si, formando uma rua de vórtices não linear. Os investigadores concluíram que, quando os excursionistas montaram o acampamento no Monte 1079, a neve ainda estava solta e não bem aderida. Ao ouvirem a avalanche, os excursionistas cortaram a tenda imediatamente para escapar. Depois que a avalanche cessou, eles se apressaram para a linha das árvores e tentaram acender uma fogueira para se aquecer. Apesar disso, as temperaturas corporais continuaram a cair, colocando suas vidas em grave perigo. Eles enfrentaram um problema significativo. Durante a avalanche, já estava escuro. Na pressa para escapar, não prestaram atenção à direção em que estavam fugindo. Agora, não tinham ideia de onde estava a barraca. Perdidos na escuridão, o grupo se desorientou. Um deles subiu em um pinheiro, na esperança de avistar a barraca de um ponto mais alto. Dyatlov liderou alguns membros na tentativa de retornar ao acampamento, enquanto os outros ficaram esperando. Tragicamente, devido à hipotermia, não conseguiram voltar e congelaram até a morte no caminho. Os 2 membros que aguardavam junto à árvore também sucumbiram ao frio. Ao descer, teriam escapado do infrassom e se recuperado, mas, na escuridão, não conseguiram retornar ao abrigo. Chegaram a um ponto a 75 metros da árvore e cavaram uma caverna de neve para se proteger do vento e da neve. Um incidente, provavelmente envolvendo animais selvagens, pode ter causado a ausência de olhos e línguas em alguns corpos. As substâncias radioativas encontradas em suas roupas provavelmente se deviam ao ambiente local. A explosão ocorreu a 600 quilômetros ao sul do Monte 1079. Os investigadores acreditam que materiais radioativos do acidente se deslocaram até o Monte 1079, contaminando o ambiente e as roupas dos alpinistas. Em 2021, uma equipe de físicos e engenheiros, liderada pelo professor Alexander Puzin e pelo professor Johann Gaume do Instituto Federal de Tecnologia de Zurique, publicou um artigo que parece apoiar a tese da avalanche. A tenda foi cortada de dentro para fora, e a maioria dos esquiadores fugiu de meias ou descalços. Notavelmente, os corpos não apresentavam feridas externas associadas às fraturas ósseas, como se tivessem sido esmagados por uma pressão extremamente alta, comparável à de uma colisão automobilística. O monumento está localizado a cerca de 500 metros a sudeste do acampamento, em homenagem a todos os alpinistas que pereceram no incidente de Dyatlov. O único sobrevivente, Yuri Yudin, que havia retornado mais cedo devido a uma doença, faleceu em 2013. Yudin dedicou sua vida a desvendar a verdadeira causa do acidente, mas infelizmente não viveu para ver os resultados finais. É reconfortante saber que a investigação publicada pelas autoridades russas em 2020 concluiu que uma avalanche foi a causa das mortes, sendo atualmente a explicação mais plausível. 60 anos após o incidente no Passo Dyatlov, os cientistas finalmente propuseram uma explicação que resiste a contra-argumentos. Obrigado por assistir. Se você gostou, não esqueça de deixar um like e se inscrever no nosso canal. Seu apoio nos motiva a continuar criando. Muito obrigado!